Feliz Dia das Mães. Tem mãe aqui dentro? Tem. Por favor, se levante, você que é uma mãe top. Você de casa, que é mãe, pode se levantar também. Eu queria uma mega salva de palmas para essas mães. Feliz Dia das Mães. Obrigado. O que seria de nós, homens, sem essas mulheres? Quem aqui já está preparando aquele peixe assado para comer com a mãe? Cadê? Essa é a semana para você tomar banho. Você que não tomou a semana inteira, hoje é o dia para tomar banho, para ir para casa da sua mãe. Por favor. Sem enrolação. Sem enrolação. Só para o povo aqui do meio. Só para o povo do meio. Qual é o gesto primeiro essencial? Vai. Amar, vai. A Deus, muito, muito, muito. O povo daqui, só o povo daqui. Qual é o gesto do essencial 2? Vai. Vai, dedicação à palavra. Top, povo de lá, povo de lá. Só vocês. Qual é o gesto do essencial 3? Vai. Eu, hein? Fazendo assim, é? É assim, é? Essencial 3, vai. Dedicação, vai. A palavra. Top. Top demais. Tem casado aqui dentro, tem? O casado que é feliz. Pode levantar, vai. Levanta, casado. É isso aí, viu, jovem? Aprende. Casado, qual é o gesto do essencial número 4? Vai. Amamos uns aos outros. Top, pode sentar. Tá muita gente feliz. Cadê o povo que quer casar? Tem jovem aqui? Tem. Jovem, levanta, bora. Bora que eu já tô animado, que eu vou comer uma caldeirada. Tô nem aí. Bora, jovem, levanta. Jovem, qual é o gesto do essencial número 5? Vai. Ixi. Essa é a juventude. Esse é o nosso futuro, olha. Essa é a próxima geração, é, Jesus? Essencial número 5, vai. Caráter de talento. Pode sentar, jovem. Tem mix. Tem mix. Cadê o mix? Levanta, mix. Só tem uma. Só tem 3. Cadê? Cadê? Só 3. Quem já serviu... Fica aí, mix. Pra gente ajudar o mix. Quem já serviu no Ministério da Limpeza? Levanta, vai. Olha aí, ó. Aí você olha pro irmão que não serviu e fala assim, ah, é aqui que a gente descobre, né? Vocês que estão em pé, qual é o gesto do essencial número 6? Vai. Por grupo. Todo mundo em pé, vai. Todo mundo. Ai, professor, já tô cansado. Agora que começou. Todo mundo, qual é o gesto do essencial número 7? Vai. Até eu esqueci. Fazemos sempre... Melhor. E o sorriso? Fazemos sempre o melhor. Pode sentar.
Aprendemos aula passada o essencial número 8, que é mantemos, quem sabe, mantemos os olhos aonde? No alvo. Qual é o alvo da igreja? Qual é o alvo da igreja? Um jovem me perguntou ontem, lá no Ministério de Jovens, a gente está preparando o Aladim. Aí ele, mas qual é o alvo do Aladim? Para que faz Aladim? Para evangelizar. Esse é o nosso alvo. E a gente vai fazer de tudo para tornar o evangelho atraente. Não tem jeito. A gente vai fazer de tudo. Vai pegar o que tem na cultura, vai pegar o que tem na moda, vai pegar o evento lá comemorativo, a gente vai pegar o que tem lá e vai botar biblicamente para tornar essa palavra atrativa. Sim ou não? É assim. A gente é assim. A gente aproveita tudo. Esse negócio de religiosidade, de botar a Bíblia do baço e se vestir só de um jeito, e só falar assim, só falar assim, e falar crentez, não, esse não é o nosso estilo. O nosso estilo é ser uma igreja com a nossa cara. A igreja do povo. Quem teve churrasco essa semana? Aí o jovem que teve pizza, poxa. A gente é do povo, a gente é uma igreja do povo, a gente entendeu que isso aqui tem que se aproximar do povo. É a palavra de Deus, é isso aqui que muda vidas. E a gente quebra tabu. A gente quebra tabu. Se for para colocar Roberto Carlos, a gente coloca. Sim ou não? Coloca. Se for para lá em panorama bíblico, ter os Los Praguitos, vocês já ouviram isso aí? Tá aqui, ó, o principal vocal dele, Josias. Los Praguitos. Lá em Cartas, o povo se veste de carteiro. A gente faz de tudo para colocar essa palavra atraente. Quando eu entrei no professorado, a líder, a esposa do pastor B falou assim, olha, nós temos aqui uma frase que leva o professorado. A frase é o seguinte, é pecado aborrecer o aluno com a palavra de Deus. Então a gente faz de tudo. A gente pula, a gente corre. Se nada der certo, a gente imita o pastor Clício e vai embora. Nós somos assim. Esse é o nosso essencial 8. Mantemos os olhos nesse alvo que é evangelizar. Essencial número 9, qual é? Já pensou se cai na tua prova? Essencial número 9, vai. Decidimos trilhar o melhor caminho. Qual é o melhor caminho? Vai. O amor. Não tem jeito, o amor é o melhor caminho, meu irmão. Não tem jeito. Às vezes você está com um problema grande, uma dificuldade grande. Quem teve uma semana difícil? Fala a verdade. Tem que ter paciência às vezes, sim ou não? Ser paciente é uma forma de amar, sim ou não? Pois é. Lá no nosso churrasco, que foi sexta-feira, aí a gente ia contratar alguém para fazer o churrasco. Aí o irmão, não, é comigo, eu gosto de fazer o churrasco. E eu faço um molho, Renan, e eu faço isso, eu trago essa carne, e eu tenho até maneira de cortar. Se tu cortar errado e não sei o quê. Eu falei, tá bom, meu irmão, tá bom, faz. Isso é uma forma de amar. Aí depois eu fui descobrir que o que mais come no churrasco, quem é? É o churrasqueiro, mano. O prato vinha só a metade do prato, olha. Aí eu falei, cadê o resto? Isso é amor, nós decidimos isso aí. Nós vimos que a aula passada tem outros caminhos. Tem outros caminhos. Caminho dos dons de efeito, né? Línguas, profecias, cura, milagre. Nós entendemos que isso aqui foi importante, sim. Foi necessário? Sim. Mas para a infância da igreja.
Nós escolhemos o melhor caminho, que é o caminho do amor. Porque até para fazer essas coisas, tem que ter regra, tem que ter diretriz, não pode ser feito de qualquer jeito. Mas, cadê? Mas nós escolhemos o caminho do amor. Amo vocês. Bora para a aula. Então, anote o nosso 10º essencial. Sabemos os 6 Is do nosso propósito. Sabemos os 6 Is do nosso propósito. Você que está aí na internet, aproveite e já anote aí também. Nosso 10º essencial. Sabemos os 6 Is do nosso propósito. E o gesto que você vai fazer é um gesto muito, muito, muito difícil. Eu acho que talvez você não consiga fazer. Olha só, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Sabemos os 6 Is do nosso propósito. Muito simples, né? Aqui esse lado agora, vamos lá. No já. Sabemos os 6 Is do nosso propósito. Muito simples, faça você na internet também. Sabemos os 6 Is do nosso propósito. Se você não lembrar o essencial, lembre-se só que isso aqui, na verdade, é o que nós chamamos de também dos 6 Is da igreja, os 6 Is. E olha só, a nossa igreja, gente, a Nova Igreja Batista, ela não anda por caminhos sem saber por onde ela está andando. Onde ela pisa, ela sabe exatamente onde ela está indo. Isso porque nós temos um propósito. E quando você tem um propósito na sua vida para você seguir, fica mais fácil de você tomar decisões. Porque as suas decisões, elas precisam se alinhar conforme aquele propósito. E isso não é porque nós somos a melhor igreja ou somos melhores do que os outros, não. Foi algo que Deus nos deu e é algo que tem dado certo, é algo que tem feito crescer. Paulo fala sobre isso, lá em 1 Coríntios 9:26. Paulo fala bem assim: eu não corro como quem corre sem alvo, sem objetivo. Ele diz também: eu não dou soco, eu não luto como quem dá um soco no ar aleatório. Jesus também falou isso na oração, lá no Um com Deus, João 17, 18. João 17, 18. Ele fala bem assim: tu me deste uma missão, e agora eu vou dar uma missão para eles. Jesus deu uma missão. Nós, como igreja, temos um propósito. Aí, olha só, projeção, me ajuda aí. Coloca lá o versículo. Todos os nossos ex, eles estão baseados em 2 versículos. Vou pedir para você fazer o seguinte: está vendo aqui o versículo? Está vendo que tem umas palavras em destaque? Você vai anotar agora no seu caderno, uma embaixo da outra. A primeira você vai anotar assim: vão. Escreva aí, vão. Embaixo do vão você coloca: façam discípulos. Vai, vão. E embaixo você escreve: façam discípulos. Terminou, façam discípulos. Se você terminou, balance a cabeça assim para eu saber que você terminou de escrever façam discípulos. Isso. Escreva agora: batizando-os. Batizando-os. Aí terminou, balance a cabeça para eu saber, isso me ajuda, tá? Quando era criança eu tinha um bonequinho que era um cachorrinho que ficava no carro, aí quando balançava assim a cabeça, né, aí você me ajuda também. Escreva agora a outra palavra: ensinando-os. Ensinando-os. Uma embaixo da outra. Ensinando-os. Já? Todo mundo ensinando-os? Ok. Projeção, passa o próximo slide. Você vai escrever também embaixo: ame o Senhor. Ame o Senhor. Ok? E escreva a última palavra: ame o seu próximo. Ame o seu
próximo. Ok, aí projeção, você vai fazer o seguinte, volta pro outro versículo lá, pode voltar um slide. Os 6 E's da igreja, se você observar, cada um deles estão baseados nesses 2 versículos. O primeiro versículo é esse Mateus 28, que é a grande comissão. É uma ordem de Jesus. Aí o que você vai fazer? Eu vou ler agora esse versículo, e quando chegar nessas palavras em destaque, você vai ler essas palavras, ok? Quero ouvir a sua bela voz. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, e de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pode passar. E aqui nós temos 2 essenciais também. Esse versículo é conhecido como o grande mandamento. Aí vamos fazer a mesma coisa. Respondeu Jesus: o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, como a si mesmo. Você consegue perceber que as palavras que você anotou aí, todas elas estão no imperativo, ou seja, são ordens que Jesus deu. E é daí que vem os nossos 6 E's. Cada um deles está descrito nesses 2 versículos. Aí você vai fazer o seguinte agora. Onde você colocou, façam discípulos, do lado você vai escrever evangelizar. Vai. Do lado de façam discípulos, você vai escrever evangelizar. Do lado de ensinando-os, você vai escrever ensinar. Do lado de batizando-os, você vai escrever enturmar, enturmar. Ok? Balance a cabeça para eu saber que você já está no próximo. Beleza? Ame o seu próximo, você vai colocar engrenar. Ame o Senhor, você vai escrever engrandecer. Engrandecer. E do lado do vão você vai escrever o nosso último essencial, que é o nosso último E, espalhar. Do lado de vão, coloque assim, espalhar. Só para ver se você anotou certinho, vamos lá. Façam discípulos, qual é o E? Evangelizar. Ensinando-os. Ensinar. Batizando-os. Ame o seu próximo. Engrenar. E ame o Senhor. Engrandecer. E vão. Você consegue ver? Esses essenciais não têm uma ordem mais importante do que os outros. Mas, como eu disse, o nosso propósito todo está baseado aqui. 2 versículos com ordens de Jesus. Esse é o grande segredo para fazer a nossa igreja crescer. Vamos então para o nosso primeiro E. Anote aí. Evangelizar. Evangelizar. Quando a gente fala de evangelizar, e aí é o cuidado que a gente tem que ter por ser uma igreja grande, uma igreja que faz muito musical, uma igreja que tem vários eventos. É assim, evangelizar é o convite que eu dou. É quando eu trago alguém para algum evento. É quando eu faço isso. Isso é fantástico? Sim. Mas às vezes tem algo mais efetivo, que é o seu testemunho. Às vezes a gente evangeliza calado. Lá no seu trabalho, quando você não faz o que todo mundo faz,
lá na faculdade. Então, às vezes, Deus vai usar a sua vida para evangelizar. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que entender. É legal convidar? Claro que é. Mas, às vezes, aquele seu convite não vai ser recebido da maneira que é para receber por causa da sua vida. Então, a gente tem que entender isso aí. Mas, olha só, o evangelizar, a primeira coisa, é que é uma responsabilidade de todo mundo. Jesus vai falar assim, ó. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Evangelizar é uma ordem. Mas é uma ordem só para os pastores? O que vocês acham? Não. Só para os missionários? Só para missões urbanas? Não. É uma ordem para todo mundo, para você que trabalha na Yamaha, para você que trabalha lá no tribunal, para você que estuda lá na UFAM, para você que estuda na UEA, na FAMetro. Para todo mundo, essa é uma ordem de Deus. Evangelizar. Esse é o nosso primeiro do nosso propósito. E se tem alguém que entendia que isso era uma continuação de missão, Jesus veio, pregou, discipulou, subiu, deixou o Espírito Santo dele com a gente, e a gente tem que continuar essa missão de evangelizar. Paulo entendia muito isso. Paulo vai falar assim, ó, 2 Coríntios 5:20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é embaixador? É um cara que está num país diferente do dele, mas está representando o país dele. Naquela cultura que está lá diferente da dele, naqueles ensinos diferentes do dele, mas ele está lá representando. O que Paulo está falando é que você, meu irmão, que é filho de Deus, está aqui nessa terra, vivendo nessa cultura, nesses ensinos de hoje em dia, mas está aqui representando o céu. Isso é ser embaixador. E Paulo fala para a gente ser assim. Paulo vai continuar falando em 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. A gente tem que sempre fazer uma reflexão. Será que eu estou sendo referência para os meus liderados, para os meus filhos? Será que eu estou sendo referência para minha esposa de crente? Será que a minha esposa e meu marido pode olhar para mim e dizer assim, esse é crente? Será que os meus pais podem olhar para a minha vida jovem e dizer assim, meu filho? Não, meu filho é crente. Porque o que Paulo está falando, ei, me imita. Só me imita que eu estou imitando Jesus. Será que a gente pode falar isso? Essa é uma reflexão que Paulo está dizendo. E aí ele vai continuar apertando o povo. Lá em Romanos 10, vai falar assim, aqueles que invocam ao Senhor serão salvos. Beleza, aí Paulo vai dizer assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? O que Paulo está falando, não adianta nada você saber, meu irmão, a palavra, você saber como evangelizar, você saber tudo sobre Bíblia, se você não tem coragem de pegar isso e passar para o próximo. De evangelizar. Há 2 meses eu estava num velório, e o pastor não pôde ir. Quem virou pastor? Hã? Pastor Renan, olha. Eu liguei para o pastor Silvestre, pastor, é o seguinte, eu estou aqui, como é que o senhor faz? Velório. Aí ele mandou para mim um PDF, aí eu falei, a bronca é comigo.
Às vezes na sua vida é assim, só vai ter você, meu irmão. Não dá para ligar para o pastor Clício e ir lá fazer o velório. É só você. E você tem que ter coragem, deixar um pouco a timidez de lado, ir lá fazer e falar sobre Jesus. Isso é o evangelizar. A gente precisa lembrar, o que Josias falou é uma grande comissão, não é uma sugestão. Não é sugestão, é uma grande sugestão. Se você estiver bem, se você estiver com saúde, se aparecer uma oportunidade, aí sim você vai lá e evangeliza. Não, é uma comissão, é uma ordem. Vai, vai, vai. Deus vai lhe dar oportunidades. Ele sempre dá. Eu estava conversando ontem com o Josias, e ele me contou algo que me impactou. Porque ele falou que quando ele entrou na igreja, ele passou ali na frente, onde era essa farmácia, não tinha nada. E aí tinha um rapaz lá, baleado, assaltante lá, baleado, sangrando. E aí ele passou na frente do assaltante, falou assim, cara, ele está nos minutos finais de vida, eu tenho que falar de Jesus. Só que ele foi embora. E aí quando ele chega na igreja, o Espírito Santo incomoda, porque o Espírito Santo incomoda, sim ou não? E aí ele voltou. Quando ele chegou lá, já tinha outro jovem lá, evangelizando. E aí ele ainda fica com esse peso de dizer, pô, eu tive essa oportunidade. E às vezes é com você, você tem essa oportunidade e você passa direto. Hoje é um evangelista nato, Josias, mas ele aprendeu. Não perca as oportunidades, meu irmão, de evangelizar. Esse é o nosso maior alvo. Não esperem o sinal de Deus. Deus está chamando hoje você para cumprir um dos essenciais da igreja dentro do nosso propósito, que é evangelizar. Ok. Anote o próximo do nosso propósito como igreja. É o ensinar. Se você quiser colocar entre parênteses, coloque aí também edificar. Edificar. Eu agradeço a Deus, nós agradecemos a Deus por conhecer cada um de vocês, homens e mulheres, nesse momento. No meu relógio são 11 horas, e você que nos acompanha pela internet, porque nós fazemos de tudo para ser uma igreja que é firme na... Peraí, firme na... Cadê a sua palavra? Hã? Cadê? Aberta assim na sua mão. Já. Firme na palavra, né? Fala para quem está do seu lado aí, firme na palavra. A outra pessoa do outro lado, firme na palavra. Vire para mim, firmes na... Deixa ela aberta assim, hein? De conhecer vocês. Hoje é domingo. Quem teve uma semana corrida aí? Quem teve? E você está aqui, ó. Eu conheço pessoas aqui que só vão sair 10 horas da noite daqui. Dia de hoje, quem é membro dessa igreja, quem entende isso aqui, ó, não tem pressa de ir embora. Tá aí. Um dia desse eu cheguei, aí eu notei que estava enrolado o estacionamento. E era para entrar para o culto. Aí o Espírito Santo toca bem assim, vai deixar os teus irmãos sozinhos aí. Aí eu virei para a Soraya e disse assim, Soraya, entra lá que eu não vou entrar não. Aí eu voltei, Salinha, para o carro. Peguei a roupinha de estacionamento. Aí fui lá na base deles. Aí perguntei, está tudo bem aí? Pastor, não está tudo bem não. Faltaram 5 hoje. Tá um corre, eu digo, para onde é que eu vou?
Porque eu quero saber nessa hora se sobe a minha cabeça ser pastor. Penso eu que todos nós aqui, deixa eu baixar, porque parece que nós somos alguma coisa. Penso eu que todos nós somos servos. A igreja, bate no peito, sou eu, agora aponta, e você. Agora diga para as pessoas ao seu redor, nós somos a igreja. Acabou-se. Depois resolva a questão do culto. Eu quero ajudar os meus irmãos. Então, firmes nós amamos, que legal, que fantástico fazer parte de uma igreja que estuda a palavra, que ama a palavra. Desculpa a minha lerdeza. Dê parabéns a quem está ao seu redor. Parabéns por você estar aqui estudando a palavra. Fala aí para alguns bem assim, para o mundo você é um louco. Pode falar, né? Agora fala sorrindo aí para umas 3 pessoas. Você tem o meu respeito, olha aí. Por quê? Atenção nesta manhã. Nós fomos chamados para 2 coisas. A primeira, se presta a nossa vida, é trazer o reino de Deus para esse mundo tão conturbado. Capelania, trazer o reino de Deus quando entra dentro de um hospital, pessoas cheias de dor ali. E isso às vezes acontece no nosso trabalho. Soraya me pediu agora pela manhã, Clício pega essa sacola aqui e só deixa lá que o Edson e a Lucinha na livraria já sabe o que é. Eu só fui deixar a sacola agora de manhã. Quando eu deixo a sacola, aí eu vejo aquela mulher do Nova Mulheres encostada na parede. Desculpa, quem é membro dessa igreja tem essa sensibilidade, não tem pressa. Era só para deixar o que rápido? A sacola já foi para o ralo. Na minha cabeça, não era mais a prioridade a sacola. Era aquela mulher do Nova Mulheres encostada ali. Eu digo, tem alguma coisa aí. Você sabe quem é membro dessa igreja quando tem alguma coisa. Aí eu encostei, eu digo, com licença, irmã, tudo bem? Ela, não está tudo bem, eu já sabia que não estava tudo bem. Ela é importante. E eu deixei ela falar, porque você deixa falar, e ela falou, né, e chorou, né, é do Nova Mulheres, é casada, o marido não quer saber de Deus, como é o nome dele, eu quero saber o nome dele, Ariadne. Puxei ela para o outro canto, que tinha gente ali, aí você traz para um outro canto. Eu digo, eu posso pegar na sua mão e orar? Aí ela pode. Então ali começou um relacionamento. O pastor Davi disse que é teia de aranha. Está olhando para mim? A gente tem que ter teia de aranha com as pessoas. Porque amanhã pode ser eu. Naquele momento é ela, mas amanhã pode ser eu. Então volta. 2 coisas importantes. Porque essa área do ensino, de estudar a palavra de Deus. Nós estudamos porque nós precisamos trazer o reino. Isso que você aprende na palavra. Trazer o reino de Deus para um mundo tão conturbado, um mundo tão perturbado, um mundo tão ansioso, um mundo tão depressivo, um mundo tão violento. Então, tarefa número 1, por que nós estudamos? Ensinar é o estudo da palavra. Porque nós precisamos trazer isso para essa terra perdida. O mundo jaz do maligno. E segundo, número 2, é porque nós queremos crescer, nós queremos amadurecer. Nós queremos que através da nossa vida, um pedido meu, não separa não. Jovem que está me ouvindo, sexo antes do casamento não. Jovem que está me ouvindo, não adianta estar anotando bonito e estar fazendo sexo antes do casamento. Larga esse troço. Jovem que está me ouvindo. De fazer as coisas, a nossa vida, número 2, glorificar a Deus. E as pessoas, você não precisa falar nada para evangelizar.
Essa semana teve prova de matemática no colégio militar. Eu dou aula para menino de 15 anos, 16 alguns, no primeiro ano. Eu pedi do comando para sair do terceiro e ficar no primeiro. Para corrigir a prova, eu terminei de corrigir as 5 turmas. A base que eu usei, Josias, para corrigir todas as provas, é de um menino da nossa igreja. Só você vendo a letra do garoto de 15 anos aqui da igreja. E sabe por que ele tem o meu respeito, esse menino? Porque eu pergunto a quem está prestando atenção. Ele está ou não está evangelizando professores perdidos? Vai. Tá. Eu tenho amigos meus que são ateus. E a prova dele desenhada, estou doido, estou colocando aqui para vocês, mas a partir de amanhã eu quero falar isso nas turmas. Está aqui o meu gabarito, o cara é lá da minha igreja. Aí eu pergunto, e eu sei quem é o garoto. O pai dele e a mãe dele não querem saber de Deus, mas eu pergunto a você, no dia da reunião de pais e mestres, bota a cabeça para funcionar, você que é membro da igreja. Na hora que eles forem lá comigo na reunião, eu vim aqui porque eu queria saber como é que é o meu filho. Eu pergunto para você, é a hora de a vida dele evangelizar ou não é? Vai. Seu filho é top! Peguei, chegou, me arrepio. Peguei a prova dele é como base. Eu quero é ver na hora que mas ele, vamos colocar, convide que vai ter o Aladim. Esse pai vem ou não vem embora? Vem. Nem que seja para me conhecer, ele vem. Entendeu? Então é por isso que 2 coisas. Trazer o reino de Deus e glorificar a nossa vida. Agora o que a gente precisa entender? Atenção. Lá em Romanos 8, 29, é um processo na nossa vida. Tenha calma, eu falei, tem um homem no primeiro CENIB que ele está no agiota. Aí ele veio aqui comigo, chorou, e ele disse que sabe que está errado. Eu digo, tenha calma. Peça perdão a Deus. Tenha calma. Deixa eu olhar para vocês. Essa maturação, essa edificação, esse crescimento, não vai acontecer de uma hora para outra. É gradativo. Parabéns por você estar aqui. Ei, parabéns por você estar anotando. Mas existe um outro estágio, peraí. Estágio número 1. Você vem para o CENIB, anota tudo, não falta aula. Mas existe um outro estágio, qual é? Devagarinho, com calma. Você sai daqui e você começa a colocar em prática. Você já entendeu de que a vontade de Deus não é o agiota. Alguns saem daqui entendendo que precisam sair do emprego. Alguns saem daqui, é gradativo. Alguns saem daqui, entram decidindo ir para o cartório separar. Acredite, saem daqui numa aula e não separam. Amém? Ore pelos professores, para que a gente possa dar boa aula, mas boa aula no sentido que haja transformação no coração das pessoas. Mas volta, em Romanos 8, 29, Paulo vai falar bem assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Gente, o objetivo não é agradar pastor Davi. O objetivo não é agradar o seu líder de GA. O objetivo é você se parecer com Cristo. Homens casados que estão me ouvindo, não é agradar a mulher. O meu foco não é agradar a Soraya. O meu foco é me parecer com Jesus. A gente se preocupa tanto com os homens, mas agradar Jesus. Ele diz bem assim, olha, serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. Eu vou lhe explicar o que é isso para nós como igreja, dentro de essenciais. A fim de que ele seja, Benício, o primogênito, Núbia, é que as pessoas olhem para nós e vejam, olha, talvez não saiba o seu nome, mas vai dizer bem assim, é parecido com quem? Com Jesus, amém? Cada um de nós. Então, não existe um atalho para você chegar a essa maturidade. Está olhando para mim? Eu não comecei dando aula de CENIB. Eu comecei como você. Recado para você que tem pressa para querer ser líder, para querer ser pastor. Não tenha pressa de nada. Na realidade, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca orei pedindo para ser pastor. Eu não lembro eu fazendo uma oração para ser líder. Mas eu sempre falei assim, Senhor, está aqui esse desgraçado.
Entendeu? Usa. Tira o lodo da minha vida. E só usa a minha vida. E ele vai usando. Amém? Então, cuidado com os atalhos. Para chegar à maturidade. Busque a santificação. Já falamos sobre santificação, mas eu vou repetir. João 17, 18 e 19. Assim como, Jesus fala bem assim, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles me santifico. O cuidado que eu tenho que ter. Ei. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma coisa que tira o meu sono. 19 machos que eu tenho. Lá está dando 15 agora. Já botei 19. E eu fico pensando neles. Se eu vou para o colégio militar, eu fico pensando neles. Será que nós estamos dando bom testemunho? Está olhando para mim? Santificação. Nós estamos na 5ª aula, a próxima aula é a última, revisão e prova. E eu não acredito que você continua na pornografia. Já devia ter jogado esse troço fora. Um dia desse, um jovem saiu do lugar, veio aqui e disse assim, eu queria que o senhor ficasse 1 ano com a porcaria desse celular. Eu não posso ter celular. Ele foi sincero. E ficou sem celular. O celular ficou comigo 1 ano. Aí depois de 1 ano, ele lembrou, veio comigo. Eu digo, rapaz, o teu celular, o senhor pode doar para quem o senhor quiser. Eu aprendi a não precisar mais desse troço. Falando com você que vive nessa porcaria. Tem que tomar muito cuidado com isso. Santificação. De limpar a nossa vida. Não adianta a gente estar fazendo um monte de matéria. E você está olhando para mim e você continua sendo mentiroso. Aliás, os seus filhos sabem que você é mentiroso. Santificação. Jesus fala bem assim, eu me santifico. Para que eles também sejam santificados pela verdade. Hebreus 12, 14. Diz bem assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Se esforçar para viver homem casado. A mulher da sua vida tem que ser a sua esposa. Um tempinho eu estou dando para o homem casado. Seja com qualidades ou defeitos. Eu quero que agora nesse momento, 33 anos de casado, conheci Soraya com 17, estamos há 33 anos de casado, faça a conta. Eu quero que ela tenha certeza que ela vá dormir, homem casado aqui é o recado, de que ela é a mulher da minha vida. Provérbios capítulo 18 diz bem assim, quem encontra uma esposa encontrou algo fantástico. Está lá escrito. Então, ela é a melhor. A sua esposa, ela é a melhor que Deus tem para você. Com qualidades e defeitos. Volta. E é por isso que nós meditamos. Quem meditou essa semana? Qual foi o tema da meditação? Fale para mim. Ixi, esqueceu, foi? A minha comida. Você viu lá um dia que Jesus fala que a minha comida é tão boa que não precisa colocar em geladeira, que a minha comida, ela não fica podre. Quem já teve a experiência de você pegar uma comida que você fica preocupado, aí você leva para dentro da geladeira para não ficar podre, e ficou podre. Quem tem essa experiência? Pois é, Jesus é uma comida que não fica podre. Ela é boa sempre. Então é por isso que a gente medita, é por isso que a gente cobra. Quem participou do Palavra Fértil? Cadê? Uhul! Cadê? Isso. Palavra, vale a pena ou não vale? Vale. A meditação, o estudo das Escrituras, lavam, olha para mim, lavam a nossa mente. A menina que chegou comigo, 2 pulsos cortados, a mãe preocupada, eu digo, mãe, sai, deixa eu ficar aqui com ela. Eu digo, minha filha, qual é o problema? 13 anos de idade. Ela, o problema todo, pastor, é que eu ouço vozes. Eu digo, olha, vozes. A situação dela era a voz, perturbada, totalmente perturbada. Mas olha para mim, eu aprendi com o pastor Davi que o problema não é vozes. Tem que pedir a Deus sabedoria de saber qual é o problema raiz. O problema raiz é que o canalha do pai largou a família. Ela tem 13 anos de idade. E ela vendo no Facebook e no Instagram, estava lá o papai com a nova gatinha. E abandonada a esposa, 17 anos de casado. E lá ela via. E ali foi uma chave, uma abertura do diabo para ela ouvir vozes. Eu digo, vozes. E qual é o nosso teorema com vozes? Vai meditar todo dia, palavra, essa palavra, lava ou não lava? Vamos embora? Lava. Onde a luz não há, trevas. E começou a meditar, começou a ver versículo,
Com a orientação do pastor Davi, no mínimo 7, eu dei 10. Eu sou do 10. 10 versículos. Fale para o diabo, decora. Olha na cara dele, decora e fala para ele, sem ver a Bíblia. E ela começou, depois de 3 semanas, olha para mim. Essa é a nossa fé, é por isso que a gente está aqui. Depois de 3 semanas, ela continuou ouvindo vozes, olha para mim e fala. Foi embora as vozes, onde a luz não há o quê? Trevas. É por isso que nós meditamos na palavra. Bem, João 17, ele diz bem assim, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade, Jesus fala. Uma boa decisão agora pela manhã, ei, separe um tempo, deixa eu olhar para vocês. Se você é membro da igreja, tire um tempo para meditar. Eu aprendi com o pastor Davi, ou você toma café da manhã, ou almoça ou janta com Jesus. Tire um tempo para meditar, para alimentar o Espírito. Salmo 119, 11, diz bem assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Decisão, decida memorizar. E outra coisa, alguém um dia desse saiu, terminou o CENIB e veio falar comigo. Eu gosto muito da igreja, pastor Cris, só tem um detalhe. Eu não gosto desse negócio de decorar versículos. De meu filho, nós não vamos mudar. Eu tinha acabado de falar da menina. O cara não entendeu. Quem é membro dessa igreja ama decorar versículo. Amém? Amém. Nós amamos. Porque nós vamos usar na luta. Quem aqui, olha para mim, sem a Bíblia, em algum momento da sua vida, você falou para o diabo olhando na cara dele, sem Bíblia. Quem aqui já teve essa situação? A gente tem essa situação. E você fala, volta. Decida memorizar semanalmente e aplicar na sua vida. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, Paulo fala, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. O que a gente pode falar aqui? Avalie, avalie diariamente. Eu estou falando, avalie como foi a sua última semana. Está olhando para mim? Talvez você esteja olhando para mim e decidido, realmente, eu tenho que voltar lá com meu marido e pedir perdão. Pelas minhas palavras. Às vezes o homem está olhando para mim e diz bem assim, quando terminar daqui, antes de ir embora, eu tenho que pedir perdão da minha esposa pelo cavalo troglodita que eu fui a semana inteira. Eu não sei, só estou dando exemplo. O jovem que está me ouvindo, sexo que agrada a Deus é dentro do casamento. Se o jovem está me ouvindo e está tendo sexo fora do casamento, acaba esse troço. Não tem Deus na jogada. Para fechar, é importante a gente estudar a palavra de Deus. O CENIB, gente, o CENIB é o nosso maior momento em que toda a igreja, são 4 CENIBs, não sei lhe dizer a dimensão de pessoas que agora junto com a gente estão estudando a palavra de Deus. Que legal fazer parte dessa igreja. E Paulo, ele deixa um recado para Timóteo. 2 Timóteo 3, 15 ao 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Deixa eu olhar para vocês. Porque toda a escritura sagrada é divinamente inspirada por Deus. E é útil para ensinar a verdade, condenar as faltas, corrigir os erros. E ensinar a maneira correta de viver. Para quê? Para que nós possamos trabalhar bem na boa obra. Ei, que o diabo não aponte o dedo na nossa cara, dizendo que na igreja, no ministério nós somos um, e quando a gente entra no carro e vai embora, a nossa vida é outra. Anote o terceiro E. Enturmar. Qual é o nosso terceiro E para ver se você está aí comigo? Enturmar. Enturmar é comunhar. E comunhar nada mais é, Deus quer que eu e você façamos parte da família dele. E quando nós fazemos parte da família dele, vem 2 coisas juntas. É igual quando você casou, que você não era nada lá na família da sua mulher. Você adquire 2 coisas, direitos, faz coisas boas, né? Se for rico, melhor ainda, né? Se ela for rica, ou ele for médico. E também tem os deveres que você adquire. Você tem que fazer tudo isso. Ganha o bônus e vem também o ônus de fazer parte. A própria Bíblia fala sobre isso.
Olha só a igreja primitiva já fazia isso. Lá em Atos 42 diz que eles viviam em amizade uns com os outros. Eles se dedicavam em oração e também faziam refeições juntos. Hebreus 10:25, já falamos várias vezes sobre esse versículo, diz assim: não falte às suas reuniões e não deixe de incentivar uns aos outros, ainda mais quando você vê que o dia se aproxima. A igreja primitiva já vivia isso, de se enturmar, de fazer parte. Mas quando que eu me torno membro da família de Deus? Quando que isso acontece? João 1,12. Portanto, os que receberam, que creram em seu nome, dê-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. No momento que você entrega a sua vida para Jesus, você está fazendo parte da família. Mas se o Espírito Santo, quando entra em você, é algo invisível, como que você vai confirmar? Como que você vai mostrar isso? Através de um ato público, através do batismo. E a pergunta aqui, quantos já foram batizados? Levante a sua mão aí para a gente ver. Conte aí para a pessoa do seu lado rapidinho, onde foi o seu batismo? Vai, bem rapidinho, bem rapidinho. Bem rapidinho, onde foi o seu batismo? Olha lá, fale aí para a pessoa. Pode baixar a mão, pode falar aí. Onde foi o seu batismo? Tem alguém aqui que foi aquele crente amazonense do âmago que foi no Rio? Teve alguém? Levanta a mão aí se tem alguém aí. Ó. Olha só, olha aí para a pessoa aí. Cara, que legal. E você que não é batizado, o que eu preciso para me batizar, para fazer parte da família de Deus? Primeiro, você entrega a sua vida para Jesus, essa é a salvação. Segundo, você tem que fazer igual o eunuco, igual você que foi batizado no Rio. O eunuco falou para o Filipe assim: eu já entendi que eu sou salvo, e agora o que eu preciso fazer? O Filipe falou: tem água ali, bora. Ele falou: bora, e ele foi lá e batizou o eunuco. Lá na Argentina, olha que legal, o pastor, quando vai batizar alguém, ele diz bem assim: eu mato-te para usted, e eu trago a vida novamente para voltar e agradar a Deus. Gostou do meu portunhol, Chico? Fui para a Colômbia e para a Argentina assim, tá com esse portunhol, e eles me entendendo. O que eles falam é o seguinte: eu mato você para você mesmo, e eu te trago de volta para você vir para o reino de Deus. Efésios 2,19 diz assim: vocês não são mais estrangeiros, mas são concidadãos dos santos. Vocês são membros da família de Deus. Se você ainda não é membro dessa família, que oportunidade você está perdendo? Mas olha só, quando você faz parte, membro da família, você ganha deveres e os direitos, né? Vamos falar sobre os deveres. Eu vou cutucar você agora, você não devia ter vindo para a aula. Vamos falar sobre deveres. Deveres que você precisa fazer ao ser membro da família de Deus. Se dedicar aos seus irmãos. Gente, eu não acredito que você ainda não está se dedicando ao seu irmão. Amar, decida amar essa semana, a partir de hoje. Decida toda semana escolher uma pessoa onde você vai amar. Escrever um bilhetinho, às vezes comprar uma ficha na cantina e entregar. Às vezes fazer uma coisa diferente, convida um casal para ir para sua casa para comer um peixe. O Renan se amarra em tambaqui, chama o Renan para comer o tambaqui. Decida fazer as coisas diferentes. Talvez você diga assim: poxa, eu estou fazendo essa matéria pela 10ª vez, eu já fiz várias vezes. Essenciais da igreja. Deus está dizendo assim: por que você parou de fazer o que você fazia no início? Ou talvez você que já fez várias vezes essa matéria, por que você nunca fez essas coisas? Essas coisas que de fato fazem a diferença, que enturmam a igreja. E você que está chegando agora, Deus está te ensinando algo que você não deve perder. Afinal, foi isso que fez a nossa igreja crescer. Estava falando com os amigos meus da época dos jovens. Quando eu cheguei aqui, os jovens iam até a câmera, cerca ali de 300 a 400 jovens.
Inclusive, para ter a presença, era uma pagela que passava para... Quem é da época da pagela? Tem alguém aqui da época da... Olha aí, ó, vê os dinossauros na fé, ó. Pessoal da pagela. E aí você marcava uma pagela dizendo que você chegou, que você está presente. 2 anos depois, vivendo isso aqui, ó, enturmando, participando disso, a nossa igreja cresceu e os jovens já estavam lá perto da galeria. Essas coisas fazem diferença, gente. O que está faltando para você? Por que você não está fazendo o que você fazia no início? O que falta? Volte a fazer o que você fazia antes. Outra coisa, sobre deveres, aceitar a sua família do jeito que é. Olha para a pessoa do seu lado aí, para o seu irmão. Fala assim, eu não sei se você gosta de mim, mas tu vai ter que gostar, porque a gente vai estar na eternidade junto, fala aí. Se for marido e mulher então, eita. Sobre deveres, algo que você precisa ter em mente sobre enturmar, disciplina. Ai, vamos falar sobre disciplina agora. Cutucar você, hein? Lá no estacionamento. Você chega no estacionamento, aí você vem, você tá vexado, né? Agoniado. Aí o irmão do estacionamento olha para você, dá aquele sorriso, aí faz assim, né? Aí você vai com o carro, coloca aqui o carro, aí ele faz... Aí só que você tá agoniado, né? O que você faz? Você desliga o carro. Aí o irmão do estacionamento parece só para testar a sua fé, faz o quê? Aí você fica com raiva, não, gente. Disciplina. Dica, não desliga o carro. Espera ele fazer bem assim. Aí você para o carro. Vou trazer para cá, para dentro da nossa sala. Voltou o costume da gente sair do auditório, das nossas salas grandes e ter lixo no chão. Se o seu irmão ainda não se desenvolveu nisso, ainda não aprendeu isso, faça isso por ele. Ontem, a gente estava ensaiando aqui, eu desci, aí eu estava tendo os jovens, e alguma coisa, e Deus me chamou para um lixo, um saco de lixo ali, que parecia uma bola de futebol, passava para um GA, passava para outro GA, para outro GA, para outro GA, ia só enchendo. E aí ninguém fazia nada com aquele lixo. Aí ninguém me viu, eu fui lá, amarrei, fui levar lá embaixo na lixeira, lá em cima, né? Aí abri a porta, coloquei o saco de lixo, fechei, quando eu olho para trás, vinha um jovem com mais 3 outros sacos. Ele viu eu fazendo e decidiu fazer a mesma coisa. Você está vendo? Esses costumes de enturmar fazem diferença. Deveres fazem diferença. É a cultura. Você que chega e o secretariado fala bem assim, você chega um pouquinho atrasado e diz, ei, senta mais para frente. Senta no meio para deixar as laterais para quem chegar atrasado. Mas você, que é igual a mim, meio índio, gosta de sentar lá atrás e ficar assim no seu bem bom. Não é isso, gente. Você é membro da família de Deus. Ouça as instruções. Chega, já falei muito de dever, já cutuquei você. Tem gente aí que tá bem assim se batendo todinho. Vamos falar de benefícios. Benefícios de fazer parte da família. Coloquei 5. Olha só, primeiro, o nome da família. Não é legal quando você está lá na sua empresa, aí alguém fala assim, tu é daquela igreja lá do sonho de Natal, aí você já fica com o coração legal. Só que olha só, disso vem o outro benefício, que eu anotei aqui, ó, aparência. Porque a pessoa fala, vem a seguinte frase, você é daquela igreja? Olha, eles são tão organizados nas coisas que eles fazem, eles são tão educados. Você já ganhou a aparência da família. Ele já pensa que você, como é que você seja feio ou não, ele já pensa que você é organizado. Você ganhou uma aparência. Aí vem mais bônus, olha só o benefício. Privilégio. O seu chefe vai olhar para você e pensa assim, se ele é daquela igreja, o pessoal é organizado, ele deve ser organizado também. E aí, por mais que você não seja, o seu chefe vai colocar você. Você ganha aqui, ó, e vira organizado, tá? E você está ganhando privilégios. Também, intimidade da família. Você vai ganhar amigos de verdade.
Gente, se você ainda não tem amigos de verdade, amigos para quem você pode ligar à noite, na madrugada daqui da igreja, para socorrer você, peça de Deus para Ele te dar essa intimidade, para você chorar junto, para você se alegrar, para você celebrar. E o melhor de todos os benefícios, a herança. Anote aí, Romanos 8,17. Romanos 8,17 e Efésios 1,18. Romanos 8,17 e Efésios 1,18. Esses dois versículos dizem que nós, por fazer parte da família, por ser membros dessa família, nós vamos receber uma herança, uma grande herança. Você vai ser rico no céu. Olha para a pessoa do lado e fala assim: me chama lá para tua casa no céu. Me convida também, tá, o professor? Além de benefícios e deveres, nós também precisamos proteger a nossa igreja. Olha só, toda a igreja deveria ter uma placa dizendo bem assim: pessoas perfeitas não precisam entrar. Nós queremos pecadores assumidos que entendem que Jesus pode fazê-los crescer. A nossa igreja não é perfeita. Eu falo sem nada no coração, sem ter peso. A nossa igreja ainda não é perfeita. Mas quando nós estamos vivendo, se enturmando, colocando esse amor em prática, isso vai atrair as pessoas. A esposa do meu sogro, eles ainda não estão 100% aqui, tá quase. Ela passou por uma situação lá na noite da Bíblia com pupunha. Ela saiu, aí ela foi pegar a pupunha, aí pegou a pupunha, pegou o café, aí uma irmã pegou e falou assim: ei, irmã, você não pode ficar aí não, é pegar e sair. Aí depois ela veio conversar comigo. E olha só as palavras dela, da esposa do meu sogro. Ela disse: a nossa igreja, tá? Ela já colocou a nossa igreja. A nossa igreja é tão grande que às vezes uma pessoa não está no seu dia normal. Mas o amor que eu vejo entre as pessoas, a forma que eu sou tratada, faz tanta diferença que essa coisinha assim que aconteceu comigo não importa. Eu quero estar junto, eu quero estar fazendo parte, eu quero estar enturmado. Você está vendo a responsabilidade que você tem de proteger a sua igreja? De fazer parte dessa família? Um versículo sobre isso, Gálatas 6,2, anote aí. Gálatas 6,2. Diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros. Gente, não caia na tentação. Existe uma tentação muito grande para você, aluno de essenciais da igreja e de amar uns aos outros. Qual é que é? Você pega, aí você está fazendo a matéria, aí você vai lá, compra presentinho, aí o seu amigo olha para você e fala: legal, tu tá bem fazendo amando uns aos outros, né? Porque tu não é assim. Não, gente, a gente tem que praticar isso, ó, todo dia, tem que fazer parte da gente. Afinal, é isso que fez a nossa igreja crescer, enturmar. E se você está aqui na quinta aula e ainda não entende o que é isso, ainda não está participando disso, eu não acredito. Procura hoje um GA se você ainda não tem. Vamos ficar de pé um pouquinho? Vamos lá. Dá uma esticadinha aí. Larga tudo aí. Convida a pessoa do seu lado para levantar. Dá uma esticada aí no esqueleto. Pode dar uma esticada. Mexe o pescoço, o ombro. Dê o seu melhor sorriso para as pessoas ao seu redor aí. Vê se você sabe o nome de todo mundo que está ao seu redor. Se não sabe, pergunta o nome. Vamos lá. Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer trios, mas homem com homem, mulher com mulher. Vai, vamos lá. Pode sair do seu lugar, sai do seu lugar. Vamos lá, trio. Homem com homem, mulher com mulher.
Já? Ok. Agora atenção. Na próxima aula, que você não pode faltar, nós vamos ter revisão e prova, tá ok? Dá para você dar um recado para quem está aí com você? Diga aí, não tenha medo da prova. Pode falar. Isso, tá bom? Fale para eles bem assim, quero lhe ver na próxima aula. Vamos lá. Tá ok. Então atenção, o trio. Nós vamos agora exercitar para a prova. Tudo bem? Vamos fazer o quiz de essenciais. Lá vai, projeção. Questão número 1. Coloca aí pra gente. Questão número 1. Eu vou ler. Lá vai. Já? Já, tá aí. Questão número 1. Evangelizar significa, letra A, apenas convidar pessoas para a igreja. Letra B, compartilhar a mensagem de Jesus e o plano da salvação. E letra C, falar somente com pessoas conhecidas. Calma, conversa aí no grupo qual é a letra. Vamos lá, conversa aí. Vai que a prova é em trio. Olha aí, ó. Já, atenção, qual é a letra? Coloca pra gente aí, projeção, letra B, compartilhar a mensagem de Jesus e o plano da salvação. Questão número 2, vamos lá. Opa, olha aí. Agora é questão discursiva. Cite 3 atitudes que ajudam uma pessoa a evangelizar de forma eficaz. Fale aí no seu grupo, pode falar, vamos lá. É para vocês conversarem. Três atitudes. Já tem aí uma atitude? Qual é? Ok. Já tem aí uma atitude? Tem aí? Uma atitude? Qual? Ok. Aqui já? Tá bom. Atenção. Vamos ver se você respondeu mais ou menos assim. Coloca aí pra gente, projeção. Olha lá. Ter um bom testemunho. Demonstrar amor ao próximo. Falar de Jesus com sabedoria e sinceridade. Beleza? Questão número 3, vamos lá. Uma forma prática de evangelizar no dia a dia é, atenção, letra A, ignorar as necessidades das pessoas. Letra B, falar apenas dentro da igreja. E letra C, demonstrar Cristo através das atitudes e palavras. Converse aí entre vocês. Veja aí, veja aí. Já, qual é a letra? Coloca pra gente, projeção, demonstrar Cristo através das atitudes e palavras. Questão número 4, vamos lá. Edificar espiritualmente significa, letra A, crescer na fé e ajudar outros a crescerem também. Letra B, apenas participar dos cultos. Ou letra C, conhecer muitas pessoas na igreja. Conversa aí entre vocês aí. Vai, vamos lá. Qual é a letra? Bora ver, coloca aí pra gente, projeção. Crescer na fé e ajudar outros a crescerem também. Questão número 5, vamos lá. Opa, discursiva. Cite 3 práticas que ajudam no crescimento espiritual de um cristão. Fale aí no grupo. Bora. Qual a prática? Uma? Uma. Qual foi uma aí? Uma prática. Ok. Aqui vocês, a prática. Orar. Bora ver, coloca aí pra gente. Olha só, oração, leitura da Bíblia e participação na comunhão da igreja. Beleza? Próxima questão, número 6. Vamos lá. Uma pessoa edificada espiritualmente, geralmente demonstra, atenção, letra A, orgulho e isolamento. Letra B, maturidade, equilíbrio e amor ao próximo. Letra C, falta de compromisso. Qual é a letra correta? Bota pra gente, projeção. Letra B, maturidade, equilíbrio e amor ao próximo. Aliás, só uma pergunta, desculpa. Vê se você realmente sabe o nome de quem está ao seu redor aí, eu quero ver. Parou, parou!
Atenção, eu esqueci. Não era essa pergunta, não. Eu quero que você saiba das pessoas ao seu redor qual é o suco top que ela gosta. É isso que eu quero. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Questão número 7. Vai. Enturmar dentro da igreja significa, atenção, letra A, promover comunhão, acolhimento, integração entre os irmãos. Letra B, criar um grupo fechado, as famosas panelinhas, não é isso? Letra C, participar apenas de festas. Letra A, B ou C? Coloca pra gente, vamos lá, promover comunhão, acolhimento e integração entre os irmãos. 8ª questão, vamos lá. Cite 3 benefícios da comunhão entre os irmãos na igreja. Vai, conversa entre vocês. Vamos lá. Três benefícios. Ariadne, um benefício aí, saiu? Oração. Ok. Benício aí, saiu o quê? Um benefício. Ok, legal. Tá bom, vamos ver. Coloca pra gente, atenção, olha aí. Apoio espiritual, fortalecimento da fé, unidade e crescimento cristão. Próxima, nona, vamos lá. Atenção, uma igreja saudável demonstra comunhão quando? Atenção. Letra A, cada um vive isolado. Letra B, apenas os líderes participam. Um dia desse eu cheguei com convidados na hora do culto, foi o 4º culto. Aí eu passei e tinha um banco cheio de bolsa. E eu cheio de visitante. O que foi que eu fiz? Qual é a prioridade? É bolsa ou visitante? Peguei as bolsas, chamei quem é do ministério, né, e disse, ó, lá para trás essas bolsas. E se perguntar, foi eu que mandei. Porque a prioridade é bolsa ou visitante? Nós sentamos, atenção, você que é membro da igreja, nós sentamos em qualquer lugar. Agora eu pergunto, o visitante pode sentar em qualquer lugar? Não. Está olhando para mim? Lugar estratégico, ele tem que sentar. Beleza? Então volta. É quiz, né? Peraí. Vamos lá. Cada um vive isolado, apenas os líderes participam. E letra C, há cuidado, acolhimento e união entre as pessoas. Qual é a letra? Vai. Bora ver, coloca aí pra gente. Cuidado que a gente tem, acolhimento e união entre as pessoas. 10ª questão, vamos lá. A comunhão entre os irmãos fortalece a igreja. Por quê? Letra A, ajuda os cristãos a crescerem juntos na fé e no amor. Letra B, serve apenas para momentos de lazer. E letra C, importante somente para os líderes. Vai, qual é a letra? Coloca pra gente, projeção. Letra A, uma salva de palmas para todo mundo. Pode sentar. Pode sentar. Atenção para a instrução e não esqueça que na próxima aula tem revisão e tem o quê? Prova. É para se preocupar com a prova? Olha para mim, é para ficar preocupado com a prova? Eu vou dizer o que é prova para mim, é isso aqui, ó. Espera aí. Onde é que está a verdadeira prova? É aqui dentro ou depois da porta? A verdadeira prova é da porta para fora. Beleza? Então a gente vem, tanto que eu fiz o seguinte, atenção. Da nota da prova, não, da nota geral, 40% vai ser a sua frequência, atenção. 40% vai ser anotação organizada. Aliás, cadê? Anotação organizada. Tem um momento que você vai mostrar para alguém e a pessoa vai dar uma nota de 0 a 10. Ok? Tudo bem? E 20% da nota geral é a sua prova. Tá bom? Então não deixe de participar na próxima aula. Vamos lá. Anote, o próximo ele se chama engrenar. Mais um do nosso propósito, ou da nossa igreja.
Você de casa também anote. O que é engrenar? Já viu peça? Peça de máquina, quando vai uma na outra, engrena. Aí a partir disso ela começa a movimentar a máquina. Isso é engrenar. Quando está numa conversa com alguém, quando a conversa engrena, é porque conectou, sim ou não? Isso é engrenar. Igreja, sem ser da igreja. Engrenar é achar um ministério. Pronto, resolveu, vou descer. Engrenar é você achar um local onde você vai exercer as suas habilidades, os seus dons, as suas qualidades que Deus deu para você. A mamãe, quando eu era pequeno, ela falava assim: meu filho, se tu não trabalha, tu atrapalha. Era 7 da manhã, no sábado, eu dormindo no meu quarto. Aí a mamãe entra com a vassoura na mão, olha, varrendo tudo. Aí batia com a vassoura na cama. Meu filho, tu tá acordado? Não, né, mãe? Meu filho, já vai dar meio-dia? Olha, 7:30 da manhã. Mas é assim, quem não trabalha, atrapalha. A minha esposa, a minha amada esposa, ela tem um ódio de uma coisa que eu faço. Eu acho que as mulheres vão entender. Quando eu estou parado sorrindo, eu não posso estar parado sorrindo. Que ela fala assim: o que tu tá fazendo? Nada, amor. Nada? Vem cá. Vem cá. Vamos ajeitar isso aqui. Ela não... Tem casado... Cadê o homem casado que se identificou? Olha aí, olha. Ai, gente, olha só, muda o endereço, né? Mas isso é um engrenar, a gente tem que estar servindo, a gente não pode estar parado. Eu aprendi lá em Andando com Deus. Quem fez Andando com Deus? Olha aí, ó. O professor falou assim para mim: Renan, se você não tem ministério, você não é um membro dessa igreja. Você é um frequentador. Olha. Porque você não entrou ainda, você não está movimentando, você não está ajudando, você está só reclamando. E eu era um cabra que reclamava. No meu primeiro ano aqui, eu reclamava do cara do estacionamento. Vem mais. Ei, Munil, tu vai bater meu carro, é? Não, vem. Aí qual foi meu primeiro ministério? Estacionamento. Sol, chuva. Tinha dia que eu saía todo assado. Porque mas aí você dá valor. Quando você está no ministério, você dá valor, você engrena. O apóstolo Paulo vai falar assim, ó, lá em Efésios, capítulo 4, do 11 ao 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros por novas jovens, outros por mix, outros por kids, outros para pastores e mestres, com um objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem já tem ministério nessa igreja, levanta. Pode levantar, pode levantar. Só quem tem ministério. Só quem tem ministério. Olha aí, ó. Isso é uma igreja viva. Para o irmão que ficou sentado, você vai fazer o seguinte. Fala assim: meu irmão, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar a ir para o ministério? A você fazer parte. Eu posso te ajudar. Aí fala assim: bora servir, meu irmão. Fala para ele assim: bora servir, meu irmão. Pode sentar. Isso é engrenar. A igreja de Jesus é um organismo vivo.
E você é uma parte importante. Cada um de vocês. Cada um é uma parte importante. Cada um tem uma habilidade, tem um dom. Quem aqui tem uma habilidade de fazer uma comida top? O que tu faz, amiga? Fricassê. O que é isso, hein? Isso é coisa de rico, é? O que tu faz, meu irmão? O que tu faz? Qual é a tua habilidade? Caldeirada de tambaqui. Ei, onde tu mora, hein, mana? Nova Cidade, é longe, né? Quem gosta de caldeirada de tambaqui? Fala a verdade. Puxa, é bom demais. Tem alguém que vai comer com a mamãe hoje uma caldeirada de tambaqui? Olha o povo aí. Mas isso é um dom. Isso é um dom. Tem gente que vai fazer ovo e queima o ovo. Eu fico olhando para esses professores aqui. É um dom que Deus deu para eles de dar aula. Quem gosta da aula do Clício? Fala a verdade. Ei, olha nos meus olhos. Sem piscar. Josias, o Josias... Para você que não sabe, o Josias, ele é o treinador de professores nessa igreja. 90% dos professores que você vê dando aula, teve que passar pelo Josias. Então é o dom que Deus dá, entendeu? É um dom que Deus dá. E o Renan. Mas olha só o que Paulo vai falar. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também é em Cristo. Nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Cada membro é importante. Cada parte do seu corpo é importante. E se um está sofrendo, o corpo todo sofre. Na minha infância, eu gostava de jogar bola. Só que eu jogava no asfalto. Aí quem teve assim uma experiência assim fantástica de chutar? Quem teve essa experiência fantástica da cabeça do dedo vir para frente? Olha que legal. Era muito legal, né, gente? E aí é o seguinte, sai a unha. E aí o homem, ele fica com febre por causa da unha. Porque a febre para o homem é que nem a dor do parto. O homem com febre é um cabra que sofre demais, olha. Mas a unha faz toda a diferença no corpo. Às vezes a gente se acha a unha, né? Ai, não sei fazer nada. O que você faz é importante, meu irmão. O que você faz, não importa se é estacionamento, se é limpeza, se é dar aula, se é pregar, não importa. Para Deus, não é o que você faz, é como você faz, é como você entrega o seu coração. Não importa se é limpando uma privada ou pregando, não importa. É importante para o reino do Senhor. A gente está falando de engrenar. Deus quer que você participe de um ministério. Aqui nós trabalhamos com voluntários. A gente vem para cá, a gente não recebe nada, porque a gente entende que é para o Senhor. Isso faz toda a diferença. Aqui é só voluntariado. Por quê? Porque o nosso exemplo quem é? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que serviu sem precisar de nada em troca. Esse é o nosso exemplo. Dentro ainda do engrenar, quando você serve, quando você engrena, quando você está junto ali, fazendo parte, a sua autoestima, ela fica elevada. Anibe, tem um povo que tem autoestima elevada. Todo mundo tem autoestima elevada. Pode ver os jovens. Jovem é feio, mas tem uma autoestima elevada. Olha,
porque ele sabe o valor que ele tem. Não é o que o mundo fala, é o que Deus fala para ele. E aqui é o seguinte, né? As meninas são bonitas, mas os meninos, olha, eu fico vendo os jovens. Deus teve misericórdia desse povo, olha. Mas sabe o que é, gente? Olha só, falando sério agora. Às vezes o menino não tem valor em casa. Às vezes é o pai que não está nem aí para o menino, para a menina. E aí ele vem para cá, e ele serve, ele mostra os seus dons, e aqui ele tem valor. E aqui a autoestima dele fica elevada. Então o que fica para a gente, principalmente a gente que tem mais tempo de igreja, é continue servindo, não perca o primeiro amor. Ah, é o meu 10º Aladim, meu 10º sonho de Natal. Continue servindo como se fosse a primeira vez. Cumpra esse propósito de engrenar e sirva. Você servindo, você vai ser um exemplo para as pessoas de Jesus. Amém? Anote aí o nosso próximo E, o 5º E. Engrandecer. Aproveita que você está com a caneta na mão e já anota uma referência aí. Hebreus 13:15. Hebreus 13:15. Essa referência, Hebreus 13:15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Muitas pessoas, você que já é aqui de casa, você sabe o que significa engrandecer. Mas muita gente confunde ou não sabe, pensa que engrandecer é o seguinte: você tem 2 vidas. Na semana você vive do jeito que você quer, e no sábado e domingo você vai engrandecer a Deus, levantando a sua mão, cantando uma música e fechando os seus olhos. Você que é de casa sabe que não é isso. Mas é comum. Eu vim desse meio, eu achava que funcionava desse jeito. Que você tinha uma vida e sábado e domingo era algo diferente. Engrandecer é você todo dia da sua vida louvar a Deus, não apenas com palavras, mas com ações e com atitudes, como eu falo sempre, colocar isso aqui em prática, tirar das páginas desse livro e colocar na sua vida. Isso é engrandecer. E eu anotei aqui 5 formas que nós engrandecemos a Deus. Anote aí a primeira: adoração em espírito e verdade. Adoração em espírito e em verdade. Aí já anota João 4, 23 e 24. Adoração em espírito e em verdade. João 4, do 23 e 24. Esse versículo é aquele que Jesus disse para a mulher samaritana, falou assim: Deus está procurando adoradores que vão adorar em espírito e em verdade. Sabe quando você adora a Deus, quando você engrandece a Deus em espírito e em verdade? O imposto de renda está chegando agora. Você vai declarar certinho, até que tenha que pagar imposto, ou você vai procurar um sobrinho seu lá do interior para tentar abonar alguma coisa? Você engrandece a Deus, espírito em verdade, quando você tira aquele gato da sua casa, lá da sua luz. Quando você não clica naquele site. Quando você não pega dinheiro emprestado com a agiota. Você entende que o que você tem é que Deus te deu. Isso é engrandecer em espírito e em verdade. Anote segundo: obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra.
João 14,15 diz assim: se vocês me amam, verdadeiramente obedecerão os meus mandamentos. O maior choque que eu tive quando eu vim para essa igreja foi isso. Que sábado, de segunda a sexta eu era uma pessoa e sábado e domingo eu era outra completamente diferente. O engrandecer não é levantar mãos aos céus e cantar a Deus, mas o engrandecer real é você obedecer a sua palavra. Você engrandece a Deus através da sua palavra, quando a palavra diz bem assim: marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Você jovem, engrandece a Deus através da sua palavra, quando a palavra diz assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Quando você deixa de apostar na bet, você está obedecendo a Deus, parar de correr atrás de fantasias. Quando você para de mentir, a palavra diz: pare de mentir, você para. É aqui que você está engrandecendo através da sua palavra. Próximo, anote aí. Compartilhar o evangelho. Você engrandece a Deus quando você compartilha o evangelho. Mateus 28, do 19 ao 20, da grande comissão. Eu tinha um amigo que ele fazia de tudo para compartilhar o evangelho. Olha o que ele fazia. Não sei você que é antigo aqui, você lembra que tinha um cubo que tinha os 7 fatos, e aí toda vez que você virava, ele mostrava uma figura dos 7 fatos da salvação? Ele fazia assim, ó, ele entrava no ônibus, indo para a faculdade, aí ele já ia orando: ó Senhor, me dá a pessoa certa, me dá a pessoa certa. Aí ele sentava no banco, aí ele tirava o cubo e ficava orando. Aí a pessoa vinha, né, entrava no ônibus, sentava do lado dele. Aí nisso, olha a estratégia, ele começava aqui, ó, aí começava a brincar com o cubo para chamar a atenção. Aí se o cara fosse meio desligado, de vez em quando ele aproveitava que o ônibus fazia assim, ele dava uma cutucada assim, ó. Aí quando não dava certo, ele tentava a cartada final. A cartada final era, ele estava com um cubo, aí ele pegava e sem querer, ó, jogava no colo do cara. Aí o cara ficava assim, aí olhava e, olha, interessante isso. Ah, tá interessante, então deixa eu falar o primeiro fato aqui para ti da salvação. E ele aproveitava, evangelizava, colocava isso em prática. Ele engrandecia a Deus através do evangelismo, de compartilhar. Próximo, anote aí: serviço aos outros. Serviço aos outros. Mateus 25:40. Mateus 25:40. Esse versículo diz assim: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos menores irmãos, a mim vocês o fizeram. Temos o exemplo do bom samaritano que deixou as coisas que ele tinha de fazer para ajudar alguém. Na terceira aula, mais ou menos aqui, eu saí da sala, aí eu atravessei a rua e fui pegar um Uber lá na Max Teixeira. Aí tinha um carro parado e 2 irmãos da igreja lá, um casal. Aí eu falei assim: rapaz, eu não sei nada de carro, mas eu posso orar, né? Vai que Deus manda alguém. Quando eu cheguei assim, que eu fui colocar irmãos para orar, saiu um irmão debaixo do carro assim, ó, todo de graxa já, assim, sujo de graxa na camisa. Aí ele falou: não, professor, olha só, não, professor, um irmão passou aqui, aí nós fomos ali numa mecânica, compramos uma correia dentada, aí ele me trouxe de volta, eu já troquei e o carro já funcionou, tu nem precisa orar. Eu, pô. Aí ele foi lá, ó, o carro pegou, deixou o que ele estava fazendo, ele ia para casa para servir aos outros, para engrandecer a Deus através do serviço. E finalmente, viver uma vida de gratidão. Anote aí, viver uma vida de gratidão. 1 Tessalonicenses 5,16. Viver uma vida de gratidão. 1 Tessalonicenses diz assim: estejam sempre alegres, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. A pior coisa que pode existir é você trabalhar com alguém ou estar no meio de alguém que seja reclamão, seja murmurador.
é a pior coisa. 1 Tessalonicenses 5,16. Você tem que levar como exemplo Paulo e Silas. Lembra de Paulo e Silas? Eles estavam lá levando o evangelho, pregando. O que eles foram fazer? Pararam na prisão. E ao invés de reclamar, poxa, a gente está servindo ao Senhor, o que eles começaram a fazer? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, de repente, o terremoto veio meia-noite e abriu as portas da prisão. Não reclame. Não reclame. Agora eu quero que você faça o seguinte. Baixe sua cabeça nesse momento. E reflita em qual desses 5 pontos você precisa voltar a engrandecer a Deus. Eu vou falar aqui para você cada um dos 5. Adoração em espírito e verdade. Obediência à sua palavra. Compartilhar o evangelho. Serviço aos outros. Viver uma vida de gratidão. Fale para Deus agora. Qual desses você precisa melhorar? Você precisa colocar em prática. Não importa quanto tempo você tem de igreja, o que você tem passado. Qual desses 5 pontos você precisa engrandecer a Deus? Senhor, eu te louvo por essa igreja. E Pai, nos ajuda a praticar todos esses pontos para te engrandecer na prática. E eu te peço pelo ponto que cada um aqui orou. Ajuda nessa semana, não somente nessa semana, mas a partir de hoje, a melhorar justamente nesse ponto que foi falado por cada um. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu assistindo a aula como você, que na hora que o professor desce, ele também é aluno. E eu estava ali pensando. A gente chega na igreja e vê tudo arrumadinho, tudo limpo. É tão bom, é tão confortável ver tudo funcionando. Mas a obra não está completa. Eu falei para você que tem dia de hoje, irmãos, que um dia desse eu terminei a aula aqui, aí eu desci, era 1h30. Aí tinham 6 jovens sentados no chão, em torno de um mandeco, de uma marmita. São os nossos irmãos em Cristo, que amam a igreja, e eles não estão nem aí, se vão comer ou não. Eles estavam agradecendo porque eles iam dividir aquele mandeco, que eu acho que alguém deve ter dado. Porque às vezes o jovem que é do Ministério de Logística, de secretariado, às vezes o almoço dele é o pão de queijo que alguém me deu. Mas eu pergunto, a obra está completa? Não. E a gente precisa se organizar. Para tudo isso aqui,
Tem uma vaga para você, tem ou não tem? Fala aí para a pessoa do seu lado, tem vaga. É grande a seara e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores. Quem quer ajudar? Anote, o sexto é. Isso é uma outra idade, isso aqui é um outro nível. Quando esse sexto é um outro nível. Teve uma hora que eu cheguei na cidade de Deus e eu vim conversar com o pastor Davi. Deixa eu olhar nos olhos de vocês. A gente é tão envolvido com isso aqui, eu acho que eu tinha uns 10 ministérios, era mais novo. O lado esquerdo não é mais o mesmo Clício. Aquele Clício que você conheceu, morreu. É outro. Aí eu vim conversar com o pastor Davi. Eu disse, pastor Davi, vai ter que mudar tudo lá. E ele disse, muda sem pena. Tinha que colocar, olhe para mim, o nosso DNA. O nosso jeito de ser em tudo. Entendeu? Então, deixa eu falar para vocês, espalhar, isso é muito sério. Isso é uma outra idade espiritual. Isso está lá em Mateus 28, do 19 ao 20, que eu não vou ler com você, porque o Josias já leu. Ele manda ir, ele manda fazer discípulo, né? E uma das coisas que nós temos que orar, se você é membro da igreja, e você está comigo até uma hora dessa aí, sem pressa, a gente tem que orar, porque para onde Deus nos mandar, a gente precisa fazer do jeito que a gente aprendeu. Coisas que eu falo para você desde a primeira aula, eu não estou tentando e nem lendo papel não, eu estou olhando para você. Porque Deus já mostrou para nós, pastores, que funciona. Amém? Então a gente precisa orar por isso, para que a gente não perca o nosso DNA, nós como central, que a gente nunca esqueça de onde a gente veio, e que a gente possa espalhar o que Deus tem feito na nossa vida. Esse presente que Deus nos dá. E é bíblico isso que eu estou falando com vocês, quando eu tiro espalhar. Porque lá em Romanos 10, 14, Paulo diz bem assim, como é que as pessoas vão crer se não tem quem vá? Aí vamos para outra passagem, Atos 1:8. Paulo novamente ele diz bem assim, que nós recebemos, nós temos em nós a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ei, quando o pastor Davi disse, vai para a cidade de Deus, eu não sabia, é muito fácil pastorear perto dele. E lá, na missão, Deus vira para você e diz assim, seja bem-vindo, pastor José Leon, Ismael. Seja bem-vindo à minha escola, agora só eu e você. Não tem pastor Davi aqui. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem o Espírito Santo de Deus. João 14, 26 diz bem assim, e o Espírito Santo de Deus, o auxiliador, o professor que o Pai enviará, ensinará vocês a todas as coisas e vos fará lembrar tudo que Jesus fez. Segundo, terceira passagem, 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2, eu sei que tem a luta, eu sei que tem o desemprego, eu sei que tem a desavença em casa. Uma senhora veio aqui hoje no primeiro CENIB, chorou que só, a luta, o inferno que foi a semana dentro de casa. E o que eu disse para ele, Paulo fala a Timóteo, que era muito novo, virão momentos de luta, mas qual é o recado? Perseverar, de a gente não desistir de falar dessa palavra, independente da situação. Não sei qual é a luta que você está passando, olhe para mim, mas não baixar a cabeça para o diabo. Deixar bem claro que essa é a nossa fé. Deixa eu fazer uma pausa aqui no espalhar, para você ter ideia. Coloca o mapa para mim, eu não sei se dá para desligar essa luz aqui. Essa daqui da frente, isso, legal. Olha lá, dá uma olhadinha. Isso aqui é na cidade de Manaus.
O espalhar está aí, ó. Ano passado, só para você ter ideia, 2 igrejas nós recebemos, pastores entregaram para a gente. Ore pelo pastor Ekner, ore pelo pastor Israel, que é o pastor de missão. E nós estamos assim, ó. Mas a minha grande pergunta para você é: qual é o próximo bairro que vai aparecer a nossa logo? Eu não sei, é entre você e Deus. Mostra para eles no Brasil. Cadê a do Brasil? Olha a do Brasil. Às vezes tem irmão, você está aqui agora assistindo aula, mas daqui a pouco Deus, através da sua empresa, manda você para Fortaleza. Não sei, eu sou professor do colégio militar. São 15 colégios militares no Brasil, olhe para mim sem piscar. Um dia desse foi o pastor Davi, Deus usou o pastor Davi e me mandou para a cidade de Deus. Eu estou aqui com vocês agora. Mas se não piscar de olhos, a minha pergunta para você, o comandante me chama e diz assim: Clício, é o seguinte, o Colégio Militar de Campo Grande está com problema de professor lá. E aí o comandante lá falou comigo e eu pensei em ti. Não foi ele que pensou em mim. É Deus que está pensando em mim. Está olhando para mim? Eu amo estar aqui com vocês. Mas quando a gente entende esse espalhar, você não tem mais raízes. Ei, eu não sei se na próxima aula eu estou com você. Porque se tem um chamado desse, eu não vou gastar 1 segundo para dizer: eis-me aqui, Senhor. Se presta essa nossa vida. Está aí Brasil. Coloca para eles, mundo, por favor. Você tem que orar pela nossa igreja. Já tem pontinhos. Dá uma olhadinha lá em Portugal, nosso pontinho, a nossa logo. Estava aqui o casal sentado como você. Hoje não está mais no nosso meio. Semana passada um irmão no CENIB me pediu oração. Ore por mim, porque ele trabalha no distrito. E a empresa disse: você precisa passar 2 anos na Alemanha. Olhe para mim. O irmão não está mais agora no nosso meio. Ele era de essenciais. O irmão agora está na Alemanha. Eu orei com ele e falei para ele: vá com calma, priorize o seu relacionamento com Deus, assiste tudo online. Mas a minha oração, eu falei para ele, sabe qual é? 2 anos? Que no momento certo ele nos ligue pedindo o livro de Um com Deus em alemão. Amém? E já tem uma equipe que pode traduzir e colocar no alemão para ele. Porque Deus tem capacitado a igreja. E a gente precisa entender se espalhar. Pode tirar. Volta. Por que que nós falamos sobre espalhar? Nós somos bíblicos. Somos firmes na palavra. Para você que nos assiste pela internet, Jesus espalhava, não perdia tempo. Jesus, ele pregava nas cidades e nas aldeias. Está lá em Mateus 9:35. Jesus foi passando por todas as cidades. Você lembra aquele novinho, papai e mamãe procuraram o filhinho e disseram: cadê nosso filhinho? Eles não entendiam quem era o filhinho. Para quem lê a Bíblia, onde é que o filhinho estava? Pode falar. Estava lá no templo. E tinha hora que você piscava e ele estava na Judéia, ele estava na Galileia. E ele espalhava. E nós somos embaixadores deles na face dessa terra. Voltando. Decida em Mateus 9:35. Decida levar o amor de Cristo por onde você passar. Lá no seu trabalho, ei, na sua escola, lá na sua rua. Não deixe de falar que só Jesus salva. Jesus ensinou que nós devemos ser luz no mundo. Mateus 5:14-16. Vós sois a luz do mundo. Decida ser um exemplo de comportamento, mostrando Jesus através da sua honestidade. Lá vem aí, mês de maio, terminando a declaração do imposto de renda. Alguém no colégio militar me perguntou: e aí, vai receber muito? Que o papo é esse. Aí eu falei: eu não sei, quem faz é Soraya. Soraya que faz, eu não penso nisso, eu deixo ela fazer. Aí ela que me disse: vai pagar, se não vai? Ou você tem procurado alguém para dar um jeitinho? Volta. Decida ser um exemplo. Jesus enviou discípulos para continuar sua missão, Mateus 28, 19 ao 20.
Nós já sabemos disso. Portanto, vão e façam discípulos. Decida agora nesse momento, assumir o compromisso de, tendo a oportunidade, olhe para mim, eu amo você, eu quero ver você bem, a minha torcida é que Deus use a sua família. Deixa eu olhar para você. Já temos quantos cultos, por favor? Quantos CENIB, vai? Tá falando cansado, é? Eu vou perguntar de novo, quantos cultos? 4! Quantos CENIB? 4, que vem o 5º. Cadê o Ru? Que vem o 5º, sabe por quê? Deixa ele falar. A Bíblia diz... Ei, que onde tem um cristão, num mundo tão cheio de trevas, e alguém me falou no primeiro CENIB, sabe o quê? E trevas é lá em casa. É triste isso. A Bíblia diz que onde tem um cristão, por onde passar um cristão, há luz. Ei, e cada um de nós precisamos ser luz num mundo tão cheio de trevas. Que durante essa semana aí, seja verdade esse essencial número 10. De que nós sabemos os 6 R's da igreja. E se teve a oportunidade, ei, não espere o Aladim. Convide alguém para assistir um culto. Convide alguém, atenção. Um dia desse eu convidei um professor, amigo meu. Eu digo, bora lá na igreja? Bora, eu estou dando aula lá. Eu nem trouxe ele para o culto. Adivinha para onde eu trouxe ele? Para 209. Aí ele sentou aqui, só para ele estar junto comigo. Seja luz na vida de pessoas que estão indo para o inferno, porque num piscar de olhos, Jesus volta. Ei, e quantos aqui conhecem uma pessoa que se Jesus voltar agora vai para o inferno? Levanta a mão. Baixe sua cabeça, com a mão levantada. Peça a Deus sabedoria para você ser luz, de você convidar essa pessoa para Jesus. Eu não sei se é para o culto, eu não sei para onde é que é. Mas que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Senhor, nossas mãos estão levantadas e nós conhecemos pessoas que ainda não têm salvação. Nos ajuda, Senhor, durante essa semana a colocarmos em prática a Tua palavra. Que estes 6 R's sejam verdades, sejam verdadeiros, Senhor, na nossa vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Dá-nos uma semana na Tua presença e nos ajuda a fechar bem, de forma top, a aula 6 em essenciais. Para a honra e glória do Teu nome. É em nome do Teu Filho que nós oramos e agradecemos. Que todos digam amém. Deus abençoe. Um bom dia a todos.